Eu me chamo Silvana Pinto Mendes, mas também artisticamente eu me chamo mais como Silvana Mendes ou como Lambis Goya. Eu sou de São Luís, Maranhão, nascida e criada aqui. E eu trabalho com fotografia, com lambe, com colagem digital, com vídeo. Eu cresci num bairro aqui em São Luís chamado, na verdade, chama Invasão. Invasão é referente, por exemplo, lá em São Paulo, enfim, no Sudeste se chama periferia, ou favela, aqui no Nordeste, em São Luís, especificamente chama de Invasão. E aí se chama, porque ainda existe, né? Se chama Cantinho do Céu, que era na Vila 7 de Setembro. E aí eu nasci lá, morava com meus pais, minha mãe, meu pai, numa casa mesmo, assim, que meu pai tinha mesmo construído. Aí depois de alguns anos eles se separaram e a gente se mudou, a minha mãe foi trabalhar no interior e ela me deu um tempo para minha tia me criar. E meu pai, enfim, foi constituir outra família. E aí eu fui morar em outro bairro, em São Luís, perto de lá, que é o Bequimão, que se chama. E assim, minha infância e adolescência ela foi bem boa e ruim ao mesmo tempo, assim. Porque tive vários momentos onde eu tive que parar de ser criança por um tempo para poder, né, me adequar às situações da vida, principalmente quando meus pais se separaram. E aí a minha mãe teve que se afastar de mim, e meu pai se afastou por conta escolha dele mesmo, né? De não querer mais estar perto da família que a gente tinha. E aí eu tinha que lidar com isso muito nova. Então, digamos que eu amadureci muito cedo. Eu era muito rebelde, assim, porque eu batia de frente com as coisas e com todo mundo. Então, eu já tinha fama na escola, na família mesmo, assim, de ser, tipo, muito atentada. Depois eu me reencontrei com a minha mãe, alguns anos depois. Ela veio morar comigo, ela voltou do interior. E a gente ficou muito mais forte, muito mais ligada, muito mais companheira, assim. Hoje parece que eu sou a mãe dela e ela é minha filha. Eu cheguei a ganhar uma época uma analógica da minha tia, então eu fotografava meus amigos na escola, até hoje, tipo, me lembrando, hoje eu tenho o registro deles, assim, revelado mesmo, assim, da minha época no ensino fundamental. Faço artes visuais na UFMA, na Universidade Federal daqui do Maranhão, que é a licenciatura para ser professora de arte. E apesar de ser um curso de licenciatura, você tem contato com a arte, assim, de forma muito forte. Então eu ia experimentando várias coisas, eu não me via, antes de entrar na faculdade, eu não me via em outra área que não fosse a arte. Então acho que a faculdade foi o grande, assim, divisor entre tanto como profissional e quanto pessoa mesmo. É porque eu sou de uma família de professoras, assim. A minha mãe é professora, a minha tia que me criou é professora, então tem vários professores na escola, na família. Mas são professoras ligadas a outras áreas, não tem nenhuma professora de artes. Então teve um receio e teve aquele processo de não ser uma coisa muito legítima. Ah, mas e aí, tu vai fazer o quê? Tu vai pintar? Tu vai tirar foto? E ainda mais que eu tenho esse processo de ser artista visual, então às vezes é muito complicado eles lidarem com isso, de entender mesmo assim o universo, porque é uma coisa um pouco muito distante. Meu suporte é mais a fotografia e é o que eu mais penso em fazer, assim, enquanto profissional, e o que eu tenho explorado mais, assim, durante esses anos. Só que eu não sou nada sistemática, eu não consigo me encaixar no sistema da academia, tanto que eu até hoje ainda não me formei, estou nessa batalha de conseguir me formar até ano que vem. E eu passei anos assim com crises existenciais mesmo, assim, de querer saber o que eu faço, o que eu estou fazendo aqui, se eu, além de professor, o que eu vou me tornar enquanto profissional. Acabei usando o celular inicialmente como ferramenta possível de trabalhar fotografia. Tanto que os meus primeiros lambes são com fotografias que eu fiz no meu celular. E aí depois eu comecei a explorar a câmera de amigos, assim, porque não tinha condições de comprar um equipamento, não tinha equipamento. Até hoje não tenho um equipamento que eu possa dizer que é meu, um equipamento de qualidade, né? E aí amigos meus que são fotógrafos me emprestavam e eu ia conseguindo fazer o que eu queria. Então, o lambe eu conheci através de uma amiga, artista também, a Geviana, que ela é uma artista visual também daqui de São Luís, na verdade ela é do interior do Maranhão. E aí eu acompanhava muito ela nesse processo do trabalho dela. E aí ela falava das possibilidades que o lambe traz, que é bem acessível. Quem trabalha com fotografia, com pintura, enfim,
você não ter grana para imprimir uma foto, para fazer um trabalho, você pode usar o Lamb como suporte e também levar para a rua, que é um processo de exposição muito mais fácil, no sentido de você pôr o seu trabalho na rua e a resposta ser imediata com o público, que não é só um público direcionado da galeria ou do museu, enfim, né? E aí eu gostei muito, porque era uma coisa barata, relativamente barato e relativamente fácil, assim, não é tão fácil você colar um lambe, mas é muito mais fácil você lidar com ele do que você lidar com um trabalho numa galeria, que você não pode colocar em tal espaço, que tem que estar, sabe, todo aquele quadradinho certinho. E eu meio que viciei no lambe. O lance de você fazer a sua própria cola também, ou comprar a cola, que é um pouco, não tão acessível, mas um pouco mais acessível do que você imprimir uma fotografia em grande dimensão. A rua ela é muito problemática, né, porque a rua ela é uma coisa assim selvagem, as coisas acontecem, você não tem domínio. E as pessoas às vezes confundem muito, assim, tipo, na verdade confundem não, elas não têm domínio daquela técnica ou não conhecem, acham que é ou propaganda, ou que é bagunça, ou que é vandalismo, ou que é besteira. Meu trabalho ele não é tão provocativo, ele não é tão agressivo, pelo contrário. Ele é mais esse da imagética, da estética, não só pela estética, mas da imagética por uma estética que compõe mesmo o trabalho. Então é mais na dificuldade de você encontrar um lugar que você vai saber que se você vai colocar seu trabalho lá daqui a 1 minuto, ele pode não estar mais, que alguém vai rasgar, alguém pode intervir nele, ou então ele pode passar a vida inteira ali, as pessoas passarem por ele, olharem, acompanharem e tudo bem. Aqui em São Luís foi tranquilo as vezes que eu já colei, foi bem tranquilo. Alguns lugares as pessoas não deixam, não querem, porque acham que como a rua, apesar de ter essa dicotomia, né, de que a rua é pública, mas ela nem é. Alguns muros você não pode nem mexer em nada, porque é o muro da empresa, é o muro da casa da pessoa, então ela não deixa. Em Salvador eu cheguei a passar por algumas coisas bem pesadas, assim. Eu e a minha amiga, a gente colando pelo Pelourinho, os caras paravam mesmo assim para perguntar o que era, se aquilo era mesmo importante, para que a gente estava colando, sabe? Assim, tentando deslegitimar o trabalho da gente. E era meio... A gente se sentia insegura porque a maioria das vezes eram caras, eram só homens que paravam a gente. E aí a gente percebe muito isso. Quando são mulheres, tem esse processo da vulnerabilidade. É muito mais fácil você estar acompanhada com outra mulher, ou com outra pessoa, com outro cara. Então, tipo, porque tem que ser um trabalho rápido, você tem que colar rápido, não pode ficar vacilando. Uso muito o Instagram, né, pra mostrar o meu trabalho, divulgar. Então, o Instagram ele acabou abrindo muita coisa, muitas portas, assim. O meu trabalho começou a chegar em muitos lugares que eu nunca imaginei. Eu conversando com a amiga minha, que é a Carol, que é a da Cor do Barro, que é uma artista visual também, manauara, que passou um tempo aqui em São Luís. E a gente falava muito disso, o processo de como foi, como tem acontecido, assim, a gente se predispor a expor o que a gente está fazendo enquanto artista, mas também você expor o seu lado pessoal, porque é meio que difícil você separar uma coisa da outra. Eu não consigo, assim, separar, tipo, não tem a Silvana profissional e a Silvana pessoal, tanto que meu Instagram ele é uma mistura de eu e meu trabalho, né? Mas é meio difícil, porque aí as pessoas criam uma expectativa do que você é ou do que você faz. E é meio perigoso, assim, de você cair do lado também do ego e também de se sabotar e de confundir as coisas. Então, você tem que ter muita consciência em relação a isso, assim. É um tema, para mim, que é muito sério, é muito delicado você lidar com a imagem de outras pessoas, com a vida de outras pessoas, principalmente de comunidades tradicionais, né? De como você vai expor aquelas pessoas literalmente e da troca do seu trabalho com aquelas pessoas que estão sendo registradas. E foi acontecendo assim, a partir do momento que eu comecei a entrar para o movimento negro, comecei a estudar e ler bastante coisa, então você começa a ligar pontos, assim, você começa a entender, nossa, então é por isso que aquilo ali acontece, então é por isso que aqui acontece tal coisa. Então quando você liga os pontos, as coisas começam a fluir. Então, as minhas armas, assim, que a gente fala de armas, no sentido não de armas em relação à agressividade, mas de armas de possibilidade, as minhas armas era a arte em si. Era a fotografia, é a colagem, é o vídeo. Então, as minhas armas de mostrar o resultado daqueles questionamentos que estavam surgindo na minha cabeça era registrar esse processo etnográfico, assim, em relação à cultura do Maranhão, em relação a trabalhos de representatividade negra. Às vezes a gente fala muito de ser objeto de estudo, então quando você vira
a lente, literalmente, você ser protagonista do que você está registrando é muito mais simbólico para quem está no movimento. Então é muito ligado às pessoas do meu contexto, pessoas do movimento negro, amigos que não são do movimento também. Então, da minha própria família, da minha mãe, que é uma afro-indígena, que não se identifica com a ancestralidade dela, então de trabalhar isso nela também. Eu até então nem me via como uma mulher negra. O processo de embranquecimento no Nordeste é muito forte, assim. As pessoas elas não se identificam com a raça e nem com a cor, porque vem como uma coisa negativa. Então, alguns anos que eu me descobri como mulher negra, porque antes eu era uma pessoa sem identidade, digamos, que eu era muito branca para ser negra e muito negra para ser branca. Então, esse processo da mestiçagem, né, de você ser, apesar de eu ser filha de 2 negros e ter nascido de uma mulher negra de pele clara, é muito complicado, porque você não se identificar, você já se isola, você não se pertence. Não tem como a gente viver só de arte no Brasil, não tem como você viver só de arte no Nordeste, mais ainda. Então, geralmente, a gente tem que, como eu estou me formando em licenciatura, você tem que ter uma profissão que vá bancar a sua outra profissão. Eu vi a Diane Lima, que ela é uma curadora de São Paulo, ela postou um tempo atrás, falando que nós, artistas, somos pessoas impossíveis, fazendo coisas impossíveis num tempo impossível, num lugar impossível. Então, são várias dificuldades que a gente tem muita cara de pau de ir transportando essas dificuldades e indo. Se você não for nesses nichos de muito patrocínio, de muita grana, é muito difícil. Você é artista, autônomo, independente, é muito corre, é muito trabalho. Eu fui transformada enquanto pessoa por conta da arte, não sei o que eu seria. Vim de uma periferia da minha cidade. Hoje, por exemplo, os meus amigos de infância, alguns estão presos, outros já faleceram, foram mortos, algumas são mães solo, então a gente, mesmo não querendo, faz essa comparação, o que eu daria se eu tivesse continuado naquele mesmo contexto, se eu não tivesse entrado para uma universidade pública, se eu não tivesse tido essa oportunidade, esse privilégio, né? A gente acha que a arte é uma coisa só, né? Eu sou, na verdade, ainda muito do senso comum de achar que é uma coisa só, sabe? Aquela coisa embalada, acha que a arte é só que está lá no museu, que está lá na galeria, só na exposição. Não, tem gente que está fazendo arte, assim, na periferia, sabe? Modificando o aspecto social. Então, como eu falei antes que você perguntou o que era arte, então, ela ser agente de transformação, ela, consequentemente, ela é política, assim. Porque política é tudo que a gente está vivendo. O fato da gente estar aqui é um ato político, sabe? A gente está trocando, 2 mulheres estarem trocando informações sobre o contexto da sua profissão, tu enquanto jornalista, eu enquanto artista visual, isso é um ato político, porque quando que a gente viveria isso? Na época que estava tendo as eleições, né, estava tendo as entrevistas dos candidatos, eu nunca esqueço, assim, acho que foi uma revista, não me lembro o nome da revista, mas eu vi uma entrevista de todos os candidatos e aí tinha a parte cultural, né, a parte artística. E aí perguntaram para todos os candidatos qual era a obra de arte favorita desse candidato. E o único que respondeu que não tinha nenhuma foi o atual presidente. E aí aquilo mexeu muito comigo. Na época eu compartilhei, você né, exercer um cargo político, você estar num espaço, né, que é o mais alto de todos esses cargos, e você dizer que você não tem nenhuma obra de arte, você não consumir arte, para mim é uma coisa muito alarmante, assim, sabe? O artista não é só aquele que está no seu ateliê ou só na galeria. Sou eu também que estou na rua colando lambe, é aquele cara que está fazendo filme que ganha milhões. Então, as pessoas não entendem que o universo artístico é tudo que está cercando ele, sabe? E que se isso não existisse, a gente já tinha surtado. Porque com todos esses aparatos que a gente tem para se, sabe, tentar sobreviver, a gente não consegue. Imagina se não existisse arte. O cara inventou arte porque a vida é muito amarga, porque a vida é muito ruim. Tem uma frase, né, eu esqueci de quem era, que ele fala que a arte existe porque a vida é muito ruim. Então a gente precisa desse momento, a gente precisa disso para sobreviver.